Bom dia, amados, graça e paz. Pastor Henrique novamente. Hoje nós vamos meditar na palavra da Pérola do Reino, em Juízes capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 7. Amém? Diz a palavra: E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: Qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Versículo 7. E disse o Senhor a Gideão: Com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Amém? Gideão era da tribo de Manassés, uma das 12 tribos de Israel. E aqui nessa passagem, os midianitas, eles eram um povo saqueador e inimigo de Israel. E saqueavam já a colheita de Israel já há 7 anos. E o Senhor chamou Gideão para liderar a libertação do povo. E nessa passagem, Deus fala para que Gideão faça um teste com aqueles homens para ver quem realmente estava preparado. Então ele fala para os homens descerem para beber das águas, e a forma como se posicionarem seriam escolhidos ou não. E todo aquele que se ajoelhou para beber como cão, eles seriam colocados de fora. E os que bebessem levando a mão à boca, atentos, seriam separados. A palavra diz que 300 homens foram separados. É importante a gente ressaltar que no início da sua jornada, Gideão ele contava com 32 mil homens. E Deus falou que os covardes e os medrosos voltassem e deixassem a montanha de Gileade, onde eles estavam acampados, reunidos. E 22 homens voltaram com medo. Então restou com Gideão 10 mil homens. Só que Deus falou que ainda havia muita gente. E eles poderiam achar que venceram pela força do seu braço e não pelo poder de Deus. E Deus fala que Gideão faça esse teste das águas, para que eles descessem para beber as águas, e conforme bebessem as águas, seriam escolhidos ou não. E ficou com Gideão 300 homens, contra o que alguns estudiosos dizem, que haviam 135 mil midianitas. Bastante gente, Mas com Gideão estava mais, porque Deus estava com ele. Amém? Quando Deus está conosco, nós somos maioria. E por que eu contei essa história? Só para contextualizar vocês e para dizer que toda essa narrativa, ela fala sobre medo, sobre posicionamento e principalmente sobre o poder de Deus. Porque quando Deus está no negócio, Ele te dá as ferramentas para que você saia vitorioso. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Amém? Gideão no início ele estava com medo. Assim como Moisés, no seu chamado, ficou com medo. Como outros personagens bíblicos chamados para alguma missão. Ter medo é natural. Afinal de contas, eles foram chamados para cumprir uma missão que sozinhos não conseguiriam. Mas Deus sempre esteve com eles. Em Juízes 6,16 diz: E o Senhor lhe disse, Deus falando para Gideão, Portanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Deus falando com Gideão que estaria com ele. Amém? Perdão. Porém, amados, não é para você sair dizendo que faz e acontece, sem ter um preparo espiritual.
E nós também devemos sempre ter a certeza de que foi Deus quem falou. Deus quem mandou. Porque, infelizmente, tem pessoas que agem pelo desejo do seu coração, dizendo que foi Deus que mandou. Isso serve para todos os setores de nossas vidas, em todos os campos. Amém? Busque sempre a orientação de Deus. Amados, quando Deus fala, não há confusão no coração. Deus não é Deus de confusão, e sim de solução. Amém? Esteja com o coração aberto e não vá, desculpa a expressão, atrás de profetadas. Infelizmente, nós vemos muitas pessoas falando coisas que Deus não disse e acabam levando outros ao erro. Está entendendo? Eu acredito que tenha muitas pessoas sinceras assim. Sim. Mas aquilo que ela está falando está vindo da sua mente, do seu coração, e não de Deus. E por conta disso, não se cumpre. Amém? E na passagem que nós lemos, ela também fala sobre posicionamento. Gideão é chamado, mesmo se sentindo inadequado, mas ele vai. Gideão, ele recebeu a missão de libertar Israel. E Deus deixou claro que a vitória seria pelo seu poder, pelo poder de Deus, e não pela força humana. Mas também essa passagem, toda essa história, também serviu para mostrar quem é quem diante de uma situação. Deus já havia feito a promessa que livraria Israel dos midianitas. Mas mesmo assim, 22 mil homens voltaram com medo. Em Juízes 6,14 fala: então o Senhor olhou para ele, para Gideão, e disse: vai nesta tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Deus falando com Gideão. E mesmo assim, 22 mil voltaram com medo, restando com Gideão apenas 10 mil. 10 mil que não tiveram medo. Mas desses 10 mil, nem todos estavam preparados. E a palavra diz que todos eles desceram as águas, todos valentes, todos beberam das águas, mas apenas 300 foram escolhidos para estar com Gideão. O que diferenciou esses 300 dos outros não foi que eles eram mais valentes, e sim o posicionamento. Como eles se posicionaram nas águas. Eles saciaram a sua sede, como os outros, mas se mantiveram atentos, alertas para qualquer perigo. Os midianitas estavam acampados próximos. O perigo de um ataque era real. Então, se manter alerta era primordial. Amém? Amados, trazendo para o lado espiritual, é muito importante nós irmos com sede em busca da palavra, pregar o Evangelho de Cristo e anunciá-lo em todo o tempo. Porém, nós devemos estar posicionados diante de Deus, buscar sua cobertura espiritual e realmente fazer a sua vontade o tempo todo. E aqui nós temos outro ensinamento muito importante. Deus não está preocupado com a quantidade, e sim com a qualidade. Amém? Está entendendo? Amados, antes de nós orarmos, eu quero que você ouça e guarde em seu coração. Deus está buscando aqueles que realmente têm sede dele e se posicionam diante dele e da sua vontade. Deus quer pessoas comprometidas
com a sua obra. Pessoas que realmente vivem o Evangelho em seus corações e não da boca para fora. Outra coisa, meus amados, guarde no seu coração. Deus usa o que temos, o que nós temos. Os soldados de Gideão não tinham armas poderosas, mas Deus usou trombetas, tochas, jarros para confundir o inimigo. Deus pode fazer grandes coisas com o recurso que nós temos, desde que nós confiemos nele. Amém? E por fim, amados, essa história de Gideão é um lembrete poderoso de que Deus pode usar os improváveis para cumprir seus planos. Gideão, ele se considerava o menor da sua casa. E mesmo assim Deus o usou. Deus procura aqueles que se posicionam diante dele, dispostos a fazer a sua vontade. Amém ou não amém? Oremos. Pai amado, bendito sejas tu, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, do universo, de tudo que há. Deus que nos dá a vida, Deus que provém, Deus que nos sustenta, Deus que nos deu esse dia. Pai, muito obrigado, obrigado pela tua palavra, por essa pérola, que nós possamos guardá-la em nosso coração e temos a certeza, Pai, que o Senhor é conosco e que nós venhamos a nos posicionar diante de ti para fazer a tua vontade, Pai. Crendo que se o Senhor mandou, é porque o Senhor está conosco. Que nós tenhamos a sensibilidade de ouvir a tua palavra e saber que é o Senhor falando conosco, Pai. Dai-nos sempre o entendimento, que teu Espírito Santo nos direcione em tudo que nós formos fazer, para que tudo que façamos esteja de acordo com a tua vontade, Pai. É o que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Erga suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo, desde agora e para todo sempre. Todos digam amém. Tenha um dia abençoado, abençoador, em nome de Jesus. Amém.